Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de trigonometria que envolve triângulos quaisquer. Só que hoje é a primeira questão de uma sequência que nós vamos fazer e essa questão ela vai trabalhar com trigonometria de um triângulo retângulo. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, seja muito bem-vindo à aula. Então, vamos começar. A primeira questão é do seguinte, nesta figura as retas paralelas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura L desse rio, tá? Então, aqui está a figura com a qual a gente vai trabalhar. Então, eu tenho aqui, reta R, reta R'. Essas duas retas aqui pretas, elas vão representar para a gente justamente as margens do rio. O que eu tenho de informação a mais nessa figura? Olha só, eu tenho aqui a identificação de dois pontos, ponto A e ponto B. E o que acontece? Bem aqui no ponto B, eu tenho a formação de um ângulo de 30 graus, quando eu faço a observação, a ligação dele lá com o ponto C, que é do outro lado do rio, na outra margem do rio. E descendo aqui, eu tenho formação de um ângulo de 90 graus aqui no ponto A. O que a gente vai observar aqui? Que essa distância do A até o C é justamente o L, a largura do rio, ok? E aí a informação foi dada para a gente, do ponto A até o ponto B, eu tenho aqui 30 metros. E aí o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, o que a gente precisa observar? Para a gente poder resolver essa questão, a gente vai ter que interpretar esse triângulo para a gente ver quais são as informações que a gente tem dele, para a gente poder identificar qual razão trigonométrica a gente vai utilizar para resolver ele. Então, olha só, observando o seguinte, bem aqui eu tenho o ângulo reto, tá? Oposto a ele, eu tenho o que a gente chama de hipotenusa. Vou só representar pela letra H. Então, a hipotenusa do triângulo retângulo seria essa reta bem aqui. É o que a gente quer? Não. A questão que é a largura do rio, que é justamente essa daqui. Então, já que eu sei que eu tenho hipotenusa para cá, eu já sei que os outros dois lados desse triângulo são catetos. Eu só preciso identificar o tipo de cateto que eles são. E aí, para eu saber o tipo de cateto que eles são, eu tenho que fazer o quê? Observar o ângulo que foi dado para mim, que não é o ângulo de 90 graus. Nesse caso, é o ângulo de 30 graus. O cateto que está junto dele, a gente chama de cateto adjacente. Vou colocar um C e um A bem aqui. Que a palavra adjacente significa junto dele. Então, cateto adjacente, esse cateto aqui que está junto do ângulo de 30 graus. Do outro lado, eu tenho o que a gente chama de cateto oposto. Justamente porque esse cateto está oposto ao ângulo de 30 graus, foi o ângulo que foi dado para a gente, ok? Identificando todas essas informações do triângulo retângulo que eu tenho, que é esse triângulozinho aqui, identificando todas essas informações, aí eu vou verificar qual é a razão trigonométrica que utiliza. Quais informações? Cateto oposto, que é justamente o L, é a largura do rio que a gente está procurando, e o cateto adjacente. Por que eu vou usar o cateto adjacente? Porque foi dado o tamanho dele, que é 30 metros. A gente vai usar a hipotenusa, professor? Não. Por quê? Porque nem estou precisando encontrar o valor da hipotenusa e nem tenho nenhum valor numérico ali que vai me ajudar a fazer esse cálculo. Então, eu sempre vou utilizar o lado que foi dado um valor numérico para mim e o lado que eu estou procurando encontrar o valor, tá? E aí, claro, utilizar o ângulo que foi dado para a gente. Então, o que eu vou utilizar aqui? Cateto oposto e cateto adjacente. A razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Como é a fórmulazinha da tangente? Tangente de alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essa é a fórmulazinha que a gente vai utilizar. Tangente de alfa quer dizer que é a tangente do ângulo. Então, é tangente de 30 graus. Vou colocar aqui, tangente de 30 graus. Vai ser igual ao quê? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha lá, a gente identificou aqui. É o L. Sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente que eu vou colocar aqui embaixo? Foi dado o valor para a gente, 30 metros. Vou colocar só o valor numérico aqui, 30. Olha só, então o primeiro passo era a gente interpretar o triângulo que a gente tem, para a gente conseguir coletar as informações necessárias para identificar qual era a razão trigonométrica que a gente ia utilizar. A partir dessas informações, identificamos que a razão trigonométrica que a gente vai utilizar é tangente. Caso você não entendeu por que a gente encontrou, que a gente utilizou tangente, você não compreendeu como que é formada essa razão trigonométrica, cateto oposto dividido por cateto adjacente, volta na aula de razões trigonométricas para você entender como é que funciona cada razão trigonométrica e aí sim você volta para você entender aqui qual é o processo dessa aula, ok? Então olha só, a partir daqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar no lugar da tangente de 30 o valor da tangente de 30.
Ah, professor, não sei. Se você não sabe, a gente precisa lembrar que existe uma tabela que a gente chama de tabelas de ângulos notáveis. Nessa tabela de ângulos notáveis, a gente vai identificar seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Ah, professor, não consigo lembrar de cabeça. Se você não lembra de cabeça, você tem que aprender a montar essa tabela toda vez que você precisar. Como é que vai ficar essa tabela? Vamos montar ela para cá. Olha só, a gente vai fazer uma tabela aqui, que seria a tabela de ângulos notáveis. O que eu vou identificar aqui? Que eu vou ter seno, cosseno e tangente. São essas razões trigonométricas com as quais a gente vai trabalhar. De que ângulo? É o ângulo de 30 graus, ângulo de 45 graus e ângulo de 60 graus. Os ângulos notáveis são esses, 30, 45 e 60. São os ângulos mais utilizados, tá? E aí a gente vai identificar. Como é que a gente faz para montar isso aqui? Se você procurar na internet, você vai encontrar várias músicas que cantam essa tabela de ângulos notáveis. Eu não vou cantar, claro. O que eu vou fazer? Eu vou recitar para que você lembre uma sequenciazinha de números para a gente montar ela. Qual é essa sequência? Vou montar aqui, ó. A sequência vai ser essa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Então aqui é raiz, aqui, aqui e aqui. Recapitulando, o que foi que eu fiz? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Tá? Desse jeito eu montei seno e cosseno já. Só falta o quê? Tangente. A tangente vai ser o quê? Ela vai ser um pouquinho diferente. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Então, dessa forma eu consigo montar a tabela de ângulos notáveis. Para quê? Para eu voltar e resolver justamente esse cálculo que a gente tem aqui. Só essa tabela de ângulos notáveis que a gente acabou de montar aqui, ela já é algo que vai dar um norte para você conseguir resolver muitas questões que envolvem razões trigonométricas. Então, eu acredito que já é uma informação que já vale o seu like. Deixa o seu like aí, tá? Se você estiver gostando dessa aula. Vamos continuar. Então, olha só. Tangente de 30. No lugar da tangente de 30, eu vou colocar o valor da tangente de 30. Tá aqui, ó, tangente de 30 graus. Tá bem aqui, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou colocar o valor raiz de 3 sobre 3. Vou continuar para cá, ó, no lugar da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Igual, eu vou manter a mesma coisa que tinha do outro lado da igualdade, ó, L sobre 30. Observa que o que eu tenho para resolver agora é uma proporção e eu posso utilizar a propriedade fundamental da proporção, que é produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, seria isso aqui, ó, essa multiplicação, como o pessoal diz popularmente, de forma de x, né? Vai ficar, ó, 3 vezes L, 3L, igual a 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3. Como o meu objetivo é encontrar o valor do L, eu tenho que isolar ele. Eu tenho que deixar ele sozinho desse lado. Então, eu tenho que passar o 3 para o outro lado. E aí, o 3 está desse lado multiplicando. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, L igual a 30 raiz de 3. Como ele passa dividindo, ele passa lá embaixo na fração, né? Então, vai ficar 30 raiz de 3 sobre 3. Observe o seguinte, para a gente vai continuar para cá. L vai ser igual, a gente vai ver o que dá para fazer de cálculo aqui. Observa que eu tenho 30 e está fora da raiz e tenho 3 que está fora da raiz. Então, eu posso efetuar a divisão entre eles. Tá? O raiz de 3 eu não posso dividir esse 3 que está dentro da raiz pelo outro. Por quê? Porque um está dentro da raiz e o outro está fora. Tá? Então, eu só posso dividir número que está fora da raiz por outro que está fora da raiz. Um número que está dentro da raiz por outro que está dentro da raiz também. Então, os dois aqui estão fora da raiz. Então, eu vou dividir 30 por 3, vai dar 10. O que mais que eu tenho ainda para colocar que eu não mexi? O raiz de 3. Então, esse daqui seria o teu resultado final. A largura é 10, raiz de 3 metros, tá? Ah, professor, pode ficar com a raiz de 3 no resultado? Pode, desde que seja uma questão que, por exemplo, se é uma questão de marcar, tiver o resultado com raiz, você encontraria essa alternativa. Caso fosse uma questão de marcar que não tivesse um resultado com a raiz, provavelmente a questão iria lhe dar uma informação indicando que raiz de 3 é igual a aproximadamente, ele ia dar o valor, para você substituir no lugar da raiz de 3 e multiplicar por 10. Aí você chegaria no valor final. Mas, como essa aqui não é uma questão de marcar, ela pode ficar no resultado com esse formato aqui. Então, 10 raiz de 3 metros.
Tá? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!